Primavera de 1805. Ele estava há 2 anos na Inglaterra e tinha percebido que aquele lugar poderia ser o melhor, mas o pior lugar para se viver. Amava Londres, amava a vida que levava, mas odiava o fato de ter sua família tão perto. As tias se mostraram muito mais dispostas a manter contato do que antes da viagem. E dessa forma, Robert acabava tendo que conviver mais e mais com elas. Principalmente quando as 3 seguiam para a capital para aproveitar o início da temporada de ópera. Ele as amava. Elas eram sua única família, mas não queria ver Prudence, e a jovem estava fielmente ligada às 3. Isso significava que toda vez que as encontrasse, também veria a Talbot. E aquele mês seria justamente disso, cheio das tias, Aletheia Marigold e Ethel, mas também cheio de Prudence, a qual Robert não estava nem um pouco a fim de ver. Ela o incomodava de uma forma que ele não sabia explicar. Aquilo não era ódio, não era desgosto. Admirava e a tinha autoestima. Mas ao mesmo tempo, Rob a queria longe. Queria evitar vê-la. Era a dúvida que o consumia. A incerteza, um sentimento que não sabia definir qual era. E apenas sabia que a melhor forma de evitá-lo era se afastando dela, coisa que naquele momento não aconteceria. Droga! Prudence estava linda. Não, ela era linda. E Robert não precisava vê-la para saber disso. As imagens de Prude corada, risonha, relaxada após um beijo, ou no meio da sala de estar da casa das tias, não saíam de sua mente. Ele a viu entrar no salão principal da ópera, logo atrás das tias. As senhoras conversaram com alguns conhecidos e logo depois foram ao encontro do sobrinho. Robert tinha prometido a si mesmo que faria de tudo para não tornar a noite pior do que já estava. Mas vê-la usando um belíssimo vestido vinho, com um coque lindamente trabalhado, provavelmente feito pela mesma, o deixou desnorteado, e ele odiou isso. Meu querido sobrinho! Tia Ethel foi a primeira a abraçá-lo. Usava um vestido luxuoso e romântico, do jeito que matronas gostavam. E apesar de tia Marigold ser a mais gorda das duas, pois tia Aletheia era alta e fina, igual ao pai dele, era a mais nova Ethel que chamava a atenção. Estão ansiosas para o espetáculo? Sempre esperamos que seja o melhor, principalmente por Prudence estar nos acompanhando hoje. A mais velha sorriu para a jovem que se mantinha um pouco atrás, em uma distância que não chamava a atenção e dava segurança a ele. Prude sempre fazia o trabalho pelos dois. Ele sentou na cadeira ao lado de tia Marigold, bem no canto do camarote. Prudence estava com tia Ethel e mais uns amigos que ela havia sido apresentada naquele momento. Estava nervosa, odiava ir à ópera, principalmente quando Robert as acompanhava. Aqueles 2 anos haviam sido uma tortura para si, sempre que chegava o momento de irem a Londres assistirem o início da temporada de ópera, coisa que nenhuma das 3 senhoras dispensava. E tudo girava em torno do conde. Prude dava graças a Deus que elas não ficavam na casa Roston, pois tia Aletheia sempre disse que Robert precisava de privacidade, e dormir na casa londrina de um conde solteiro não era algo que ela achasse certo. Por isso, as 4 ficavam em belíssimos e confortáveis aposentos de hotel, onde eram igualmente supridas se tivessem em qualquer outro lugar. Prude estava usando um vestido vinho que queria passar longe. A peça de roupa era chamativa demais. Apesar de usar um tom sóbrio, se tornava aparente por causa do espartilho e da saia grande. Mas não tinha muito o que fazer. Tia Ethel disse que elas só iriam caso Prudence usasse o vestido. E ela não queria fazer as 3 senhoras perderem o início da temporada de ópera. Não quando amavam tanto aquilo. O penteado havia sido feito por ela mesma, o que a deixou bastante orgulhosa e bem. Ele lhe passava confiança e era algo clássico, sem chamar a atenção, mas ainda assim, com grande beleza. As luzes do teatro foram apagadas, e Robert se ajeitou no assento. Daria toda a sua atenção à ópera que iria começar. Primeiro, que não queria buscar e nem pensar a pessoa do outro lado do camarote. E segundo, porque sabia que talvez a beleza e o pensamento em Nicole, que era a estrela da noite e sua amante desde a França, o ajudassem. Prudence soube no exato instante que a estrela do espetáculo entrou no palco que ela era amante de Robert. Ele se remexeu na cadeira e se mostrou claramente hipnotizado pela jovem.
Era daquela forma que ele havia agido com Sophie há 5 anos atrás, que ele olhava para a jovem, forma que nunca tinha feito com ela, e aquilo a machucou. E para piorar tudo, a cantora tinha uma belíssima voz, além de um belíssimo corpo que era exaltado pelas roupas romanas antigas. Além de ter cabelos perfeitos, com um lindo tom de castanho que descia por todas as costas dela, em pequenos cachos que eram completados em perfeição com uma coroa de flores na cabeça. Prudence se sentiu um lixo ali. Não podia negar que Nicole, nome que estava escrito na cartilha da ópera, era perfeita, e que qualquer comparação feita entre as duas era desonesta, pois ela não estava ao nível da cantora. Porém, não era aquela sua maior dor, e sim o fato de Robert olhar para todas as mulheres como olhou para Sophie, que agora olhava para Nicole, mas nunca a olhar daquela forma ou de qualquer outra forma, pois era constantemente ignorada por ele, como se sua existência não fizesse falta. Robert tentou, se concentrou e fez de tudo para focar em Nicole, nas lembranças dos momentos maravilhosos que tinha passado com ela, ali na Inglaterra ou na França. Mas não conseguiu. Tudo que fez só o levou a pensar mais em Prudence, no vestido vinho, na beleza delicada dela, e como queria tê-la em seus braços. Mas Robert não podia ceder àquilo. Não depois de tudo. Não enquanto houvesse uma luta sendo travada entre a sua consciência e seu coração. Não enquanto sabia que o certo era deixá-la em paz. Era fazer com que sua presença, mesmo perto ou longe, o fizesse sentir um buraco em seu peito. Sentir falta dela. Pois só assim, talvez, conseguiria reparar as coisas dentro dele. Robert cumpriu o que prometeu e foi jantar com as tias. Os 4 se reuniram no salão do hotel em uma sala privada. Era o último dia delas na cidade, e ele seguiu para o local com um pouco mais de alegria que o costume. Só deveria passar por mais uma tortura, e depois estaria livre da assombração que Prudence se tornava para sua mente, coração e corpo. Ele as encontrou no hall dos aposentos das 4. Usava uma roupa formal, toda preta, e tinha os cabelos penteados com perfeição. Tia Letia foi a primeira a aparecer. Usava um vestido de cor lavanda, seguindo a palheta neutra que costumava usar. Tia Ethel era sempre a mais chamativa das 3, e naquele dia não seria diferente. Tinha os cabelos presos em um coque alto, trabalhado e cheio de penas brancas e douradas. Tia Marigold usava um vestido mais romântico, com bordados feitos por ela, e um chale branco. E Prudence ia bem ao contrário das 3 mais velhas. Usava um vestido de noite, mas nada muito arrumado ou espalhafatoso. A cor seguia a mesma paleta das cores usadas por Aletia. As duas tinham gostos parecidos, e até mesmo ações parecidas. Robert deu o braço para Ethel e Marigold, e então seguiu o caminho com elas. O jantar foi mais reconfortante que havia imaginado. Prude ainda estava lá, conversava mais que o normal, o que não deixou o ambiente pesado, mas eles quase nunca se olhavam ou se falavam diretamente. Ele já havia sido interrogado por tia Letia sobre a distância tão grande que mantinham, mas tinha conseguido contornar a situação, dizendo que com a idade e as vidas diferentes, Prudence e ele não haviam seguido por um caminho de amigos, apenas de conhecidos. A Letia comentou que Prude havia usado um argumento parecido, mas depois daquilo, eles nunca tocaram mais no assunto. E Ethel e Marigold não pareciam perceber coisa alguma, e achavam a relação dos dois muito normal e educada. Então eles continuavam daquela forma, se evitando, mas não o suficiente para gerar desconforto nas 3 pessoas que amavam. Robert, leve Prudence e Marigold com você. Eu e Ethel vamos resolver alguns problemas na recepção. Ele olhou para as tias. O grupo tinha acabado de jantar, e Robert achou que ficaria livre assim que levantasse da mesa, o que foi claramente uma ilusão. Se quiserem, eu as acompanho. Posso resolver o problema com mais rapidez. Ele tomou um grande gole do resto do vinho da sua taça. Não. Eu resolverei. E você as acompanhará. Agora vão. As 2 partiram apressadas, e ele se viu dando o braço para tia Marigold e oferecendo o outro para Prudence. Ela olhou para o gesto e deu um singelo passo para trás, e foi para o lado da tia, que já estava um pouco mais alegre por causa da bebida. Eles seguiram em silêncio, apenas com a tia rindo e cantarolando.
Por fim, quando chegaram aos aposentos utilizados pelas 4, Robert ajudou Prudence a levar Marigold para o quarto. A senhora caiu na cama e dormiu quase que imediatamente. Ele observou Prudy tirar os sapatos, os grampos e cobrir a tia. Ela deu um pequeno, mas muito charmoso sorriso. Eles se olharam por um curto período e Robert tomou a iniciativa de sair do quarto, sendo seguido por Prudence. O que você acha que é esse problema que tia Letia e Ethel foram resolver? A conta. Tia Letia gosta de deixar tudo pronto com antecedência. E tia Ethel a acompanhou, pois é a que mais gasta. E elas com certeza vão discutir sobre isso. Robert riu e colocou a mão no bolso. A sala de estar tinha ficado para trás, e agora estavam no hall. Ele fazia aquele caminho justamente para ir embora. Os dois se olharam e deixaram um silêncio recair no ambiente. Não precisavam fingir civilidade ou educação quando sozinhos. Robert já tinha deixado claro que preferia não conversar, e Prudence o respeitava. Ela abriu a porta e ele foi para o corredor. Tinha sido bem mais fácil de dar aquele passo do que realmente achou que seria. Eu falarei para elas que você teve um chamado urgente e que logo escreverá. Robert assentiu, mas sendo sincero, não tinha planos para ir até as tias ou lhes mandar cartas até o início do próximo ano, que durava 3 dias e ele mal conseguia dormir de noite. Ele se virou para ir, precisava seguir, mas quando foi dar o primeiro passo, seu nome foi chamado. E não era por Prudence ou pelas tias, era por alguém que não devia aparecer naquele momento. Robert virou e viu Paul, Emma, Lucas e Christian vindo ao seu encontro. O grupo estava bêbado e provavelmente tinham reservado um quarto para fazerem as maiores devassidões longe dos olhares dos vizinhos. Meu amigo, que bom que se juntou a nós! Paul lhe deu um abraço, jogando o corpo em cima de Robert. Venha, Rostan, eu adorarei me dedicar horas a você. Emma se aproximou e empurrou Paul para o lado. Ela acariciou o rosto dele, o que fez o conde virar para outra direção. E quando o fez, a cena que viu o paralisou. Paul estava segurando Prudence, a puxando para perto do grupo, e ela tentava em vão se soltar do nobre bêbado. Essa é nova, Robert. Você escolheu bem. Depois que usá-la, eu a pegarei. Mas Paul não conseguiu terminar a frase, pois Robert se colocou no meio dos dois e puxou Prudence para trás de si. Ela não! Não toque nela! Nunca! Sua voz era séria, dura e cheia de ameaça. Não seja egoísta, meu amigo. O nobre estava bêbado demais para ver que Robert estava falando sério. Os outros companheiros já tinham se afastado e observavam a cena temerosos, enquanto Prudence estava de olhos fechados. Primeiro, aproveitando a sensação de ter Robert a tocando pela primeira vez em anos, e depois, por ele a estar protegendo. Era a maior felicidade que poderia experimentar no mundo. Eu não vou discutir com você. Tirem ele daqui e tomem um rumo na vida. Olha o estado de vocês. Os outros pegaram Paul pelos braços e saíram apressados do corredor. Robert parecia que mataria o primeiro ser vivo que visse, pois era exatamente assim que ele se sentia. Ele se virou e encarou Prudence profundamente. Aquilo não tinha sido um risco para ela, mas mesmo assim, vê-la sendo segurada por Paul bêbado, com toda a ideia de promiscuidade na cabeça, o fez perder os sentidos, a razão. Robert nunca a tocaria, mas nunca deixaria que ninguém menos merecedor a tocasse. Você está bem? Prudence assentiu e olhou para as mãos deles juntas, o que o fez soltá-la logo, e se mantivesse perto demais, não se controlaria. Obrigada por me defender. Não foi nada. Ele estava bêbado, por isso tomou tal atitude. Eu preciso ir. Robert saiu daquele corredor da mesma forma que o grupo antes dele, o mais rápido que conseguia andar e sem chamar a atenção. Ele queria vê-la, mas se olhasse para trás, a puxaria para seus braços, e isso só iria destruir os dois. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou
vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElizabethMargot_, e no Facebook, Elizabeth Margot.